a ficha não caiu. Eu lembro que quando a gente estava saindo da Pérola, a gente até conversou sobre isso. Amor, a ficha não cai ainda, que a gente está casado. Essa nova fase a gente tem se descoberto, né, mais aprendido a lidar com as diferenças, a viver mesmo o amor na prática, né? A fase do namoro, do noivado. Vai se reajustando ali com muito amor, com muito carinho. E quando você entra em casa, se encontra com a pessoa amada. Quando eu coloquei no dedo, a ficha não caiu. Eu lembro que quando a gente estava saindo da Pérola, a gente até conversou sobre isso. Amor, a ficha não cai ainda, que a gente está casado. Essa nova fase a gente tem se descoberto, né, mais aprendido a lidar com as diferenças, a viver mesmo o amor na prática, né? A fase do namoro, do noivado. Vai se reajustando ali com muito amor, com muito carinho. E quando você entra em casa, se encontra com a pessoa amada. no dedo, a ficha não caiu. Eu lembro que quando a gente estava saindo da Pérola, a gente até conversou sobre isso. Amor, a ficha não cai ainda, que a gente está casado. Essa nova fase a gente tem se descoberto, né, mais aprendido a lidar com as diferenças, a viver mesmo o amor na prática, né? A fase do namoro, do noivado. Vai se reajustando ali
com muito amor, com muito carinho. E quando você entra em casa, se encontra com a pessoa amada. Que a gente estava já ansioso. Se encaixou perfeitamente, ela é super confortável, então eu acho que isso é primordial, né? Além de ser esteticamente bonita, ela traz esse conforto também que foi, assim, perfeito, né, pra gente. É maravilhosa. Eu fiquei encantada. No lie to see you it's your Quando eu coloquei no dedo, a ficha não caiu. Eu lembro que quando a gente estava saindo da Pérola, a gente até conversou sobre isso. Amor, a ficha não cai ainda, que a gente está casado. Essa nova fase a gente tem se descoberto, né, mais, aprendido a lidar com as diferenças, a viver mesmo o amor na prática, né? A fase do namoro, do noivado. Vai se reajustando ali com muito amor, com muito carinho. E quando você entra em casa, se encontra com a pessoa amada, sente lie to see you it's your Quando eu coloquei no dedo, a ficha não caiu. Eu lembro que quando a gente estava saindo da Pérola, a gente até conversou sobre isso. Amor, a ficha não cai ainda, que a gente está casado. Essa nova fase a gente tem se descoberto, né, mais, aprendido a lidar com as diferenças, a viver mesmo o amor na prática, né? A fase do namoro, do noivado. vai se reajustando ali com muito amor, com muito carinho. E quando você entra em casa, se encontra com a pessoa amada, sente
like to see you It's your Quando eu coloquei no dedo, a ficha não caiu. Eu lembro que quando a gente estava saindo da pérola, a gente até conversou sobre isso. Amor, a ficha não cai ainda, que a gente está casado. Essa nova fase a gente tem se descoberto, né, mais aprendido a lidar com as diferenças, a viver mesmo o amor na prática, né? A fase do namoro, do noivado. Vai se reajustando ali com muito amor, com muito carinho. E quando você entra em casa, se encontra com a pessoa amada, sente like to see you It's your Quando eu coloquei no dedo, a ficha não caiu. Eu lembro que quando a gente estava saindo da pérola, a gente até conversou sobre isso. Amor, a ficha não cai ainda, que a gente está casado. Essa nova fase a gente tem se descoberto, né, mais aprendido a lidar com as diferenças, a viver mesmo o amor na prática, né? A fase do namoro, do noivado. vai se reajustando ali com muito amor, com muito carinho. E quando você entra em casa, se encontra com a pessoa amada. like to see you It's your
ficha não caiu. Eu lembro que quando a gente estava saindo da pérola, a gente até conversou sobre isso. Amor, a ficha não cai ainda, que a gente está casado. Essa nova fase a gente tem se descoberto, né, mais aprendido a lidar com as diferenças, a viver mesmo o amor na prática, né? A fase do namoro, do noivado. Vai se reajustando ali com muito amor, com muito carinho. E quando você entra em casa, se encontra com a pessoa amada. To see you it's your Quando eu coloquei no dedo, a ficha não caiu. Eu lembro que quando a gente estava saindo da pérola, a gente até conversou sobre isso. Amor, a ficha não cai ainda, que a gente está casado. Essa nova fase a gente tem se descoberto, né, mais aprendido a lidar com as diferenças, a viver mesmo o amor na prática, né? A fase do namoro, do noivado. Vai se reajustando ali com muito amor, com muito carinho. E quando você entra em casa, se encontra com a pessoa amada, sente